Bom, você já deve ter visto vários vídeos aí no YouTube ensinando a como investir, mas não sabe como o dólar influencia em praticamente tudo que você consome. Parabéns, campeão, esse vídeo é para você. Nesse vídeo você vai sair de um completo leigo a uma pessoa que sabe o que é política monetária do Banco Central. Passo 1. Quite suas dívidas. O primeiro e mais importante passo é você quitar essas suas dívidas pendentes aí. Exemplo, desde empréstimo no banco até o último centavo com a agiota. É sério. E você pergunta, por que eu tenho que quitar minhas dívidas então? Bom, primeiro você evita seus juros altos. A maioria das dívidas, especialmente as de cartão de crédito, cheque especial, tem juros muito altos. Se você começar a investir antes de quitá-las, pode acabar pagando mais juros do que os lucros obtidos com os investimentos, o que basicamente anula qualquer ganho. Você constrói uma base financeira sólida também. Antes de entrar no mundo dos investimentos, é importante ter uma base financeira estável. Pagar as dívidas primeiro ajuda a limpar seu orçamento, reduzindo o estresse e te permitindo tomar decisões financeiras mais racionais e menos apressadas. Evita o risco da inadimplência, ou seja, investir enquanto se tem dívidas pode levar a um aumento no endividamento, caso dê errado no investimento. As dívidas exigem pagamento fixo e, se quitá-las, você corre o risco de se endividar ainda mais. Também é bom para você ter mais controle sobre suas finanças. Quitar as dívidas primeiro ajuda a criar um hábito de disciplina financeira. Quando você aprende a gerenciar dívidas com responsabilidade, fica mais fácil administrar seus investimentos e objetivos financeiros de forma equilibrada. Em resumo, quitando as dívidas primeiro, você elimina os riscos que podem prejudicar seu sucesso financeiro no futuro e cria um alicerce mais seguro para seus investimentos. Bom, depois de ter feito isso, vamos para o próximo passo. O passo 2. Monte a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é um dos passos mais importantes antes de começar a investir. E a sua ausência pode colocar em risco tanto a saúde financeira quanto os investimentos. Vamos entender a importância dela, o que pode acontecer nessa proteção. Segurança financeira. A principal função da reserva de emergência é fornecer segurança financeira em suas situações inesperadas. Ela deve ser suficiente para cobrir despesas básicas por um período de 3 a 6 meses, ou em outros casos, de 6 a 18 meses, caso você enfrente uma emergência, como perda de emprego, problemas de saúde, reparos urgentes na casa, entre outros. Evita o desespero em situações imprevistas. Ter uma reserva de emergência permite lidar com imprevistos sem entrar em pânico. Você não vai precisar vender seus investimentos precocemente ou recorrer às dívidas caras, como cartões de crédito e empréstimos bancários, ou até mesmo a agiota. Prevenir o resgate precoce de investimentos são geralmente mais vantajosos quando vês a longo prazo. Se você precisar resgatar investimentos para cobrir uma emergência, pode ser prejudicial, pois você pode acabar vendendo na baixa ou em momentos de volatilidade, prejudicando seus rendimentos. Estabilidade emocional e mental. Saber que você tem uma reserva de emergência te proporciona tranquilidade, permitindo que você tome decisões mais racionais e menos impulsivas a investir. Isso evita que você faça movimentações financeiras baseadas sobre medo ou desespero. Perda de emprego, caso você perca o emprego e não tenha uma reserva de emergência. Terá que usar seus investimentos ou recolher as dívidas para cobrir suas despesas. Isso pode forçá-lo a vender seus investimentos quando o mercado estiver em baixa, o que pode causar perdas financeiras no longo prazo. Problemas de saúde inesperados. Se você ou um familiar precisar de tratamento médico de emergência, pode ser necessário gastar muito dinheiro rapidamente. Sem reserva, você pode acabar sacando os investimentos ou até mesmo recorrer a empréstimos caros, como dito anteriormente, empréstimos bancários, cartão de crédito ou o agiota. Manutenção de bens essenciais. Se o carro quebrar, a casa precisar de reparos ou algum outro item essencial tiver um problema sério, a falta de uma reserva de emergência pode obrigar a usar parte de seus investimentos para cobrir essas despesas, o que pode resultar em perdas financeiras. Eventos inesperados que afetam sua renda, mesmo que tenha emprego fixo ou um negócio próprio, pode enfrentar situações inesperadas, como quedas nas vendas, crises econômicas ou outros fatores que afetam a renda. Sem uma renda de emergência, você pode precisar sacar investimentos para cobrir a falta de fluxo de caixa. Indisponibilidade para aportar em alguns regulares e investir de forma contínua é fundamental para o crescimento do patrimônio. Se você não tem uma reserva e precisa interromper o processo de aporte devido a imprevistos financeiros, seus investimentos poderão não ter o crescimento esperado no longo prazo. E o que você pode fazer para criar uma reserva de emergência? Primeiro, você tem que estabelecer um valor fixo mensal.
Coloque uma quantia do seu rendimento todo mês em uma conta separada, específica para reserva. Comece devagar, mas seja consistente. Se você não consegue pular tudo de uma vez, vai aos poucos, mas se comprometa com o progresso. Mantenha o dinheiro em investimentos de baixo risco e liquidez, o CDB da vida, por exemplo. Desculpa. O ideal é que o dinheiro da reserva esteja acessível rapidamente em caso de necessidade, mas que ao mesmo tempo renda algo que não tão usado. Com a reserva de emergência, você pode ganhar segurança e tranquilidade para investir com mais confiança, sem precisar ir preocupar com situações imprevistas que possam comprometer a sua estabilidade financeira. Podemos ir para o próximo passo. Passo 3. Política monetária, Banco Central, dívida pública e mais. Política monetária é o conjunto de ações que o governo ou o Banco Central toma para controlar a quantidade de dinheiro na economia. O objetivo de manter a estabilidade econômica e promover o crescimento é usado para influenciar as inflações, taxas de juros, taxa de câmbio e outros fatores econômicos importantes. Os objetivos principais da política monetária é controlar a inflação, para evitar que os preços subam muito rápido, promover o crescimento econômico sustentável, estabelecer a moeda e as taxas de câmbio. Agora, vamos simplificar isso com alguns exemplos do seu dia a dia. Exemplo: aumento de juros para controlar a inflação. Imagine que os preços dos produtos na sua cidade estão subindo muito rápido. Isso é conhecido como inflação. O Banco Central, responsável pela política monetária, pode aumentar as taxas de juros. Mas o que isso exatamente impacta? Quando os juros sobem, os empréstimos e financiamentos ficam mais caros. Então as pessoas pensam duas vezes antes de pedir dinheiro emprestado para comprar coisas. Empresas também vão ter mais dificuldades para pegar empréstimos para expandir os seus negócios. Com menos dinheiro circulando, a demanda por produtos diminui, o que faz com que os preços parem de subir tão rapidamente. Resultado, a inflação diminui e a economia fica mais estável. Isso é chamado de uma medida contracionista. Exemplo 2. Redução de juros para estimular a economia. Agora imagine que o governo quer estimular o crescimento econômico em tempos de crise, como durante uma recessão, por exemplo, quando as pessoas estão comprando menos e as empresas estão parando de investir. O Banco Central pode reduzir as taxas de juros. Com juros mais baixos, fica mais barato pegar empréstimos. As pessoas podem pegar dinheiro emprestado para comprar coisas como uma casa, um carro, e as empresas podem financiar novos projetos. A ideia é que isso aumente o consumo e os investimentos, ajudando a economia a se recuperar. Resultado: a economia cresce, mais imprevisões gerados, e a recessão começa a passar. Isso é chamado de uma medida expansionista. Exemplo 3. Aumentar a quantidade de dinheiro, expansão monetária. Outro exemplo de política monetária é quando o Banco Central decide aumentar a quantidade de dinheiro na economia, o que pode ser feito de várias maneiras, como comprando títulos públicos, uma forma de prestar dinheiro para o governo. Quando o Banco Central compra esses títulos, eles colocam mais dinheiro circulando na economia. Esse dinheiro extra pode ajudar as pessoas a gastarem mais, as empresas a investirem mais, o que ajuda na recuperação da economia. Resultado: a economia começa a se mover novamente, o consumo aumenta e os preços podem começar a subir. Resumindo, política monetária resolve o controle de como o dinheiro circula na economia, com o objetivo de manter os preços estáveis, promover o crescimento econômico e controlar a inflação. O Banco Central pode usar duas ferramentas principais: a taxa de juros, controla o custo de dinheiro emprestado, e a quantidade de dinheiro, aumenta ou reduz o dinheiro circulante na economia. Essas decisões podem afetar diretamente o quanto você paga pelos produtos, o valor dos empréstimos e até o crescimento da economia do seu país.